O prefeito da cidade de Cajamar também já está conosco. Bom dia, prefeito. Tudo bom com o senhor? Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão dolorido para todos nós brasileiros, né? Tá certo. Olha, acho que a gente estava com um probleminha no áudio aí, mas a gente já abriu o áudio de vocês. Prefeito, vou pedir para o senhor dar um bom dia novamente aí. Bom dia, Adriano. Bom dia, Vanessa. Eu que agradeço pelo convite de poder estar aqui nessa manhã discutindo com vocês esse momento tão difícil para todos nós brasileiros, né? Tá certo. Prefeito, como que pronuncia seu sobrenome aí? Eu tenho problema com nomes, então... É Joan. João, então eu falei certo. Então tá bom, falei certo. Muita gente acha que Joan é espanhol, isso aqui não é nada disso, gente. Joan é porque meu pai tinha uma casa de material de construção aqui há mais de 40 anos, que era Joan, porque era João e Antônio. Aí ficou Joan, se eu falar meu nome ninguém sabe o que é. Então ficou Danilo Joan, que já era conhecido na cidade. Ótimo, então, tá? Essas histórias são maravilhosas. Histórias de nome é uma maravilha. Vanessa Dainese, vamos dar então início à nossa entrevista com o prefeito da cidade de Cajamar. Você tem aí, né, já a pauta, roteiro na mão. Qualquer coisa, surgir alguma dúvida da minha parte também, eu faço perguntas aqui, interajo com vocês. Pode começar aí. Ok. Bom, prefeito, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, né, na transmissão do Giro Manhã e já começar perguntando sobre essa questão que o Adriano abriu o programa falando sobre a taxa de isolamento. É 70%, né, de taxa de isolamento em Cajamar, alcançada aí nesta semana, e eu queria que o senhor revelasse aí para a gente que tem sido a grande dificuldade dos demais prefeitos, não só no estado de São Paulo, mas pelo Brasil, essa questão da adesão da população ao isolamento social, né? Eu queria que o senhor dissesse para a gente o que fez a população de Cajamar compreender e ser solidário aí ao isolamento, que é tão importante nesse momento para a gente superar esse novo coronavírus. Vanessa, a nossa gestão sempre usou muito as redes sociais. Eu sempre uso muito essa ferramenta, então eu sempre tive uma comunicação direta com o munícipe. E desde o começo eu vim aqui, me pronunciei e disse, olha, não acredite em fake news, eu mesmo vou estar vindo aqui dar todas as notícias e deixar a população a par de tudo. Nós sempre tratamos essa questão com muita transparência. E a população desde o começo viu a gente agir muito rápido. Antes do Dória decretar a primeira quarentena, em 7 dias nós já tínhamos entregue o nosso hospital de campanha, nós já tínhamos contratado mais de 100 funcionários a mais para a saúde. Então, assim, eu acho que essa resposta rápida do poder público junto à população, carro de som na rua, pedindo para que as pessoas permanecessem em casa, que o sistema de saúde iria entrar em colapso. Nós temos toque de monitoramento na cidade, que de meia e meia hora pedia para que as pessoas fossem para casa. Eu acho que essa comunicação direta nossa com a população, as ações feitas em conjunto com a saúde, dando segurança para o cidadão, fez com que a população desse uma tranquilizada no momento e ficasse em casa. Desde a quarentena, nunca nós tivemos abaixo de 50% de isolamento. E algumas vezes nós chegamos a bater 70%, não foi a primeira vez, e fico feliz, porque o cidadão tem entendido o que eu sempre falo, né? Eu vejo a ânsia das pessoas de quererem voltar a trabalhar, mas eu sempre falo que atrás de um CNPJ existe um CPF. E a maior dificuldade, não só minha, eu tenho certeza que de todos os prefeitos do Brasil, é a questão da compra dos respiradores. Essa eu acho que é um ponto crucial, porque todos nós sabemos que o Covid, um dos grandes problemas é o respiratório, e se não tiver o respirador, não tem como você reanimar as pessoas. Então, hoje nossa cidade contempla 12 respiradores. Vou até falar de uma situação que aconteceu aqui, por que eu cito isso como dificuldade? Imagina só, nós fizemos um pedido de 8 respiradores. Chegamos a efetuar, quando foi efetuar o pagamento, tinha efetuado o pagamento, eu fui ver o preço que nós estávamos pagando, que era 40 e poucos mil reais. E aí eu fui ver o preço de mercado para aquele respirador, era 12 ou era 13 mil reais. Que absurdo. Imagina a situação de um prefeito hoje. Opa. Você salva a vida comprando respiradores. Passando a pandemia, promotores pedem nota. Quem vai acreditar que eu não superfaturei um respirador desse? Ou seja, eu salvo vida e depois eu vou preso. Ô prefeito, Então, assim,
Não interrompendo o senhor, né? O senhor não é o primeiro prefeito a questionar, a falar, melhor dizendo, sobre essa questão dos valores dos equipamentos, esses respiradores. Nós temos feito uma série de entrevistas com os prefeitos aqui da região oeste da Grande São Paulo, que faz parte do CIOeste, né? São 11 cidades, e alguns deles também colocaram isso aqui em questão. Primeiro que é um absurdo. Né? A empresa que faz isso, esses caras têm que ser penalizados de alguma forma, né? Porque estão se aproveitando de uma situação para poder agir de má fé. A prefeitura, né, não tem uma maneira de entrar com um processo contra esses caras para poder mudar essa situação, porque não dá para deixar isso acontecer. Né? Pessoas estão dependendo desses respiradores para poder continuar para poder sobreviver, para poder viver. Né? E aí, de repente, a gente vê autoridades como o senhor, administradores como o senhor, passando por esse problema, o senhor ainda devolveu o dinheiro, falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, a gente não vai comprar. Né? Mas o senhor também colocou outra questão aqui, que é, e depois que o Ministério Público ia em cima, né, para questionar valores, até explicar que focinho de porco não é tomada, já aconteceu muita coisa. E a gente vive hoje num país onde, infelizmente, político não é visto de maneira boa, ou a grande maioria dele. Então, começando por aí, a atitude que o senhor teve já foi correta em devolver para não ter problema. Porém, ao mesmo tempo que devolveu, pessoas estavam dependendo desses equipamentos. O que o prefeito pode fazer? Tem como ir para cima desses caras, meter um processo em cima deles, correr junto com a justiça para ver o que faz? Não. Na verdade, o que está acontecendo, Adriano? Várias cidades onde tem fábricas de distribuição, as prefeituras estão entrando com ação e estão conseguindo se apossar desses equipamentos. Cidades como a nossa, que não tem fábricas e não tem distribuidoras, a gente acaba ficando um pouco refém de tudo isso. Até porque o próprio governo federal tinha comprado todos os respiradores, o governo do estado tinha comprado todos os respiradores para distribuir para os municípios. Mas aqui em Cajamar, se nós não tivéssemos sido rápido no começo, até hoje eu não recebi nenhum respirador, nem do governo estadual e nem do governo federal, infelizmente. Existe alguma previsão, prefeito? O senhor já teve contato com o governador, com alguém do governo do estado, ou com alguém que represente lá o Ministério da Saúde, para conseguir alguma ajuda? E outra pergunta, já veio algum recurso, aproveitando nessa brecha, já veio algum recurso para ajudar financeiramente Cajamar para administrar, né, a crise do coronavírus nesse momento? O governo federal, sim, entrou em contato querendo pagar um valor por leito que nós tínhamos aqui, mas nós sabemos que é bem pouco. Agora, junto com o Simbaju também, que é um outro consórcio que Cajamar faz parte, nós solicitamos alguns leitos de UTI a mais em outro município, até para ajudar também Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, né? Que aqui nós já temos esse UTI municipal, mas teríamos alguns leitos lá também, desde que não saísse da prefeitura. O governo do estado pediu isso, nós já mandamos para eles e nós estamos aguardando uma resposta efetiva também em breve, para que essas cidades também possam ter leitos de UTI e Cajamar também ter alguns leitos a mais sendo pago pelo estado. O senhor falou do hospital de campanha, né, que foi, acho, o primeiro instalado na região, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente, além do hospital, que outras estruturas foram adequadas para atender os pacientes com coronavírus em Cajamar? Na verdade, aqui, Vanessa, nós montamos um hospital com 22 leitos de retaguarda. Desses 22, nós temos 2 leitos que são de emergências, que ficam dentro da tenda. E dessa tenda, na verdade, desse hospital de campanha, nós temos uma porta, que é uma ligação, que se permanece fechado por conta de orientação da própria medicina do trabalho, mas quando é preciso, ela abre e o paciente de emergência já entra direto para os nossos leitos de UTI, que nós temos 10 leitos. Então, assim, foi o primeiro hospital de campanha do estado com ligação com UTI, que até então não tinha, a não ser São Paulo agora, que me parece que tem leitos de UTI também. Então, o nosso foi o primeiro. E nós também fomos a primeira cidade, eu tenho certeza, a ter testes rápidos. Nós já realizamos aqui no município praticamente 1.300 testes rápidos, que é uma grande dificuldade, Vanessa, que assim, é difícil explicar isso para a população, porque assim, às vezes as pessoas procuram, sem todos os sintomas, o hospital de campanha, e a orientação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a ordem é,
só fazer testes rápidos em quem tiver todos os sintomas. Não é uma determinação dos prefeitos, é uma determinação da Ordem Mundial de Saúde, porque não tem testes rápidos para ser feito em massa ainda. Nossa cidade é privilegiada. Posso até perguntar para vocês, qual foi a cidade que vocês entrevistaram que já fez praticamente 1.300 testes rápidos? Tem cidades que estão começando a receber testes rápidos agora, né? Então, se nós tivemos aqui 134 infectados, tivemos 86 que já se recuperaram, é o número alto já recuperados. Hoje, nesse momento, nós temos 13 pessoas internadas. Dessas 13, 2 estão na UTI e 28 estão em isolamento em casa. Tá? Então, assim, nós tivemos 9 óbitos na cidade. Então, os nossos leitos hoje, pelo que a gente tem de hospital de campanha, já ficaram internados aqui mais de 100 pessoas. Então, assim, a gente atendeu bastante gente, as próprias pessoas da região estão vindo se tratar aqui. E a gente está atendendo, vida é vida, né? Exatamente. Prefeito, o senhor falou dessa questão da dificuldade com a compra dos respiradores, né? Que não é uma realidade só de Cajamar, e sim de todos os prefeitos. E não só dos respiradores, de compra de equipamentos de saúde voltados ao combate ao coronavírus de uma forma geral. Existe algum outro momento que o senhor viu assim, vai ser difícil, é pior do que eu imaginava, ou o senhor acha que o pior ainda está por vir, né? Que a gente entrevistou outros prefeitos e a gente perguntou, já passou a pior fase da doença na cidade? Ele, não, o pior ainda está por vir. O senhor acha que em Cajamar esse pior momento já passou ou ainda precisa aí de mais cuidado, mais atenção? Olha, eu acho que o pior momento é o que nós estamos vivendo agora. Eu sempre deixei uma coisa bem clara. Existiu um mundo antes do coronavírus e vai existir um mundo após o coronavírus. Porque, por mais que a gente conteve a curva, o vírus não vai embora. Nós vamos ter que aprender a conviver, até a nível de higiene. Esse vírus trouxe um monte de ensinamento para todo mundo, né? Então, assim, nós vamos ter que aprender a conviver. Eu acredito que nós conseguimos conter a curva, mas agora você pode perguntar para todos os prefeitos. Na minha opinião, do que nós estamos vivendo em Cajamar, o pico da doença é esse momento, é os próximos 10 dias, é agora. É o que nós estamos vivendo. Tanto que Barueri saturou, Itapevi saturou, várias cidades estão saturando nesse momento. Então agora, na minha opinião, é o momento onde as pessoas... Por quê? Porque agora é onde as pessoas... Desculpa até a forma com que eu vou usar aqui, é uma opinião pessoal minha. Prefeito, o senhor pode falar e usar as palavras que o senhor quiser, fique tranquilo. Perfeito. É assim, na minha opinião, virou uma guerra política do nosso governador do estado com o presidente da República, e onde quem está pagando um preço muito alto por isso é a população. Exato. Então, o presidente sabe que a sua próxima eleição está ligada diretamente à economia e, na minha opinião, quer abrir tudo de uma vez. Exato. E, por outro lado, tem o governador querendo segurar tudo, porque também sabe que talvez um desejo de ser presidente um dia, essa questão da economia. Lembrando que a quarentena tem que ser feita, tá, gente? Eu deixo claro que se não fosse feito quarentena, já teriam morrido um número muito grande de pessoas. Eu acho que essa falta de comunicação, e eu como prefeito, eu falo que eu estou muito chateado, porque nós que somos líderes, né, responsáveis pelas suas cidades, a gente tem que ter uma conversa, um diálogo. E eu, sendo prefeito, eu fico aqui, olhando essa briga dos dois, falando, o que vai acontecer agora? Eu quero saber, eu não estou defendendo o governador, não estou defendendo o presidente da República. Eu quero saber quais são as ações de fato que vão levar a qualidade de vida para as pessoas. Resumindo tudo, é isso. Então, o momento que nós estamos vivendo mais difícil é esse, porque em vez de estar todo mundo unido para combater o vírus e fazer a coisa acontecer e salvar vidas, todos nós brasileiros estamos assistindo uma guerra política, seja do Estado com o governo federal e também a forma com que o governo federal está conduzindo. E em contrapartida, ontem o governador fez um pronunciamento e falou sobre essa possibilidade de reabertura, que como o Estado não está atingindo essa taxa de isolamento, isso pode não acontecer tão rápido como todos imaginavam. Eu vi um vídeo do senhor há um tempo atrás, que o senhor fez até umas críticas nessa questão de ter tudo fechado, né, de ter um olhar mais criterioso para o que pode ser aberto e o que não pode. Como que está sendo administrar e como que o senhor está vendo essa possibilidade do Estado de São Paulo adotar para algumas cidades o lockdown? Vanessa,
é assim, ó. Como pode Cajamar, por exemplo, vou falar do meu município, que vem cumprindo a quarentena. Tomamos todas as ações de saúde que eram possíveis. Contratamos funcionários, contratamos médicos, enfermeiros, contratamos ambulância, ou seja, todo o amparo à vida aqui em Cajamar está sendo feito. O povo tem obedecido à quarentena. O que o povo brasileiro quer hoje, o autônomo, não é voltar a trabalhar para ganhar dinheiro. Ele quer ter o mínimo de condições de poder pagar a sua conta e colocar comida dentro da sua casa. Eu acho que é isso que tem que ser revisto nesse momento. Cidades que realmente têm acima de 50% de isolamento, e não é abrir a porta do comércio amanhã, tá tudo bem, vamos voltar a trabalhar. Não, não é isso. Comércios até 30 metros quadrados, todo mundo de máscara, um cliente por vez, ir retomando gradativamente e com responsabilidade. Você entende? Por exemplo, tem muita gente, vou dar um exemplo aqui, tem muita gente que precisa fazer exercício, por exemplo, que tem problemas de saúde. Se uma academia não puder atender, um exemplo, 2 ou 3 pessoas por hora, um exemplo, tá? E tiver lá higienizando os aparelhos, como é que essa pessoa vai cuidar da saúde dela? Estou dando um exemplo aqui, tá? Como é que uma pessoa tem aquela lojinha no bairro, vai poder vender a roupa dela se ela não puder atender um cliente por vez? Então, assim, as pessoas não querem ganhar dinheiro. As pessoas querem ter o mínimo de condição de colocar comida dentro da sua casa. É isso que eu penso, numa retomada gradativa para os municípios que realmente têm 50% de isolamento, que possam ir retomando aos poucos, porque senão é uma situação que fica insustentável. O número de famílias que estão entrando em vulnerabilidade, e aí sim, o efeito colateral disso hoje passa a ser muito maior, né? As pessoas entrando em depressão, enfim, é triste, porque é o que eu falo, e vou mais uma vez afirmar, na minha opinião, quero deixar bem claro, o grande culpado disso é a briga política, e vou te falar o porquê, Vanessa. Você sabe qual é o grande desespero do brasileiro hoje, na minha opinião? O povo não sabe quando volta a trabalhar. Essa guerra de informação é o que está matando o brasileiro. Por quê? Se o nosso governador, o nosso presidente tivesse feito uma reunião falando, nós precisamos parar o Brasil por 60 dias e depois nós vamos voltar a retomar, e viesse todo mundo junto e desse a mesma notícia para o povo brasileiro: olha pessoal, nós vamos parar por 60 dias, mas depois nós vamos retomar de uma forma gradativa e vamos acompanhando junto a curva do vírus. Todo mundo ia se programar já para 60 dias. Agora, como é que faz? É 14 dias, é 15 dias, é 10 dias, e o povo está aqui. Tudo bem, quando que eu volto a trabalhar? A população está de mão atada por falta de informação. E isso está desgastando até a gente que está aqui. Porque chega uma hora que assim, o governador deixa claro: olha, o prefeito não tem poder para decretar em cima do meu decreto. Resumindo, ele está falando isso, né? Como que fica um prefeito se o governador fala que o prefeito não tem poder e que o decreto dele é o que prevalece? Então assim, nós estamos aqui de mão atadas, refém de uma briga política de governador com o presidente, onde o povo só quer uma oportunidade de saber quando eu volto a trabalhar, e ninguém passa essa informação. Aí faz aquela coletiva de um monte de gente, um falando disso, outro falando daquilo, mas o povo só quer saber quando volta em algo concreto, palpável. É isso que a gente precisa, de ação que realmente mude o cotidiano do cidadão, e é isso que nós não estamos vendo. Infelizmente é isso. Já te falei, desculpa, mas é mais um desabafo de quem também, desculpa, tá de saco cheio dessa história. Nós precisamos dar uma solução para o povo, é isso. Que tem tudo a ver com essa frase do prefeito. Além de tudo isso, prefeito, além dessa falta de sintonia, né, de acordo entre o presidente e o Dória, os prefeitos também têm sofrido a pressão do Ministério Público, né? Porque se não cumprirem o decreto do governo do estado, vocês podem ser penalizados e responder por crime de improbidade, né? Não, é assim, prefeito nessa hora, e eu vou defender todos aqueles prefeitos que realmente querem trabalhar, porque assim, eu vou te falar uma coisa: falar que prefeito é vagabundo é fácil, agora quando o prefeito quer trabalhar, não pode trabalhar. Olha a situação que nós estamos. É difícil estar aqui hoje. Você fica refém de tudo. Aí você recebe uma carta de recomendação do Ministério Público, onde você não pode fazer flexibilização, senão você vai sofrer uma improbidade administrativa. E como que você explica isso para a população, Vanessa? Olha a situação. Foram belas palavras. Bom, prefeito, para continuar, né, a nossa entrevista, o senhor estava falando dessa questão das pessoas que querem voltar a trabalhar, né, para poder pagar suas contas.
E eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho pelas redes sociais, vejo que o senhor é um prefeito que vai muito para a rua, vejo aí que o senhor tem algumas obras que estão em andamento, e eu queria saber como que está sendo administrar a cidade nesse momento, né? Dar sequência e garantir que os serviços essenciais e que obras essenciais continuem sendo realizadas, sabendo que há uma queda de receita. E se o senhor já tem um cálculo de quanto a receita de Cajamar será afetada com os comércios fechados e outras empresas aí que estão fechadas sem poder trabalhar? Na verdade, aqui, Vanessa, nós viemos num ritmo, a cidade ficou 40 anos aqui na mão de dois grupos políticos, né? Pegando só um pouco do gancho do que o Adriano falou, para mim te responder, eu não vivo de pressão de partido político nem nada, eu sempre fui empresário e eu vim para a política para mim fazer política, não viver da política, né? Eu venho aqui para que a gente possa fazer a diferença e que surja uma nova leva de políticos que faça o povo brasileiro sentir orgulho de ter o seu voto na urna e não de sentir vergonha ou de ficar com raiva de chegar o dia da eleição. Então eu tenho orgulho de estar aqui, sim, não tenho vergonha de falar que eu sou político, não, porque eu tenho as minhas ações, porque muito mais do que a gente falar pelo nosso trabalho é os resultados, né? Eu sempre falo que gestão pública é resultado, o que não der resultado e levar qualidade de vida para as pessoas é purpurina, é conversa fiada, e conversa fiada não enche a barriga de ninguém. Então, só para mim fazer essa consideração aí. E assim, Obrigado, Vanessa, prefeito. Imagina, nós temos várias obras aqui que estão em andamento, nós pegamos uma cidade que estava parada, nós estamos reformando aqui das 33 escolas, eu já inaugurei 4 escolas, agora nós já reformei 14, estou reformando mais 10 agora nesse período. Nós temos aqui hoje em andamento uns 29 projetos que estão rodando entre asfalto, recap, reforma, obra, estava tudo parado, né? E é um dinheiro que já tinha empenhado, eu já tinha feito uma previsão do Finisa, que era um empréstimo muito bom da Caixa, junto à Caixa Econômica, para que essas obras essenciais não parassem. Então, o dinheiro chegou na hora boa e a nossa queda de orçamento aqui já é estimada em 25%. E nós criamos aqui também, só para finalizar, nós temos uma coisa bem particular de Cajamar, que são os galpões logísticos, né? Então, o e-commerce está pegando, está indo muito bem, e nós criamos a lei de contrapartida, ou seja, as empresas que vêm fazer obras gigantescas no município, nunca teve, agora nós criamos a lei de contrapartida. Então, só dessa lei de contrapartida, nós já colocamos no caixa mais de 6 milhões de reais e tem mais uns 10 previstos para entrar aí nos próximos meses. Então, é com esse dinheiro que eu retomei um centro médico que está abandonado desde 2012 e outras obras que nós vamos retomar também. E prefeito, já existe aí algum plano econômico para o pós-pandemia, para as pessoas que ficaram com seus comércios fechados, para pagar, por exemplo, um IPTU, algum outro tributo municipal? O senhor está prevendo algum pacote econômico para dar essa ajuda para a população e retomando suas vidas à normalidade depois que essa pandemia passar? Sem dúvida, muitos dos tributos que venciam agora em abril, nós já jogamos para 120 dias para frente. Todas as ações de ordem municipal a nível de tributos que podem ser tomadas, nós estamos tomando. A prefeitura teria que ter uma receita, nós tivemos um receitamento de 4 milhões de IPTU que teria que entrar agora em abril, que nós já jogamos para frente, que é para dar uma oportunidade mesmo para o cidadão. O cidadão hoje não está tendo, muitas vezes, comida dentro de casa, né? Não está trabalhando, como é que faz? Então, a nossa administração aqui é uma administração muito humana. Então, a gente já conseguiu suprir um pouco desse buraco com esse dinheiro que existia do Finisa, que era já uma previsão, jogamos esses tributos para frente, e o que der para a gente minimizar para frente de multa, de juros, que tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer sem dó para ajudar o povo a retomar, né? O povo precisa ter condição de viver, senão como é que faz? O senhor falou da questão do aumento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? O senhor já sentiu aí um aumento da procura pelos serviços do Fundo Social, assistência social da cidade? E como que está sendo aí o trabalho desenvolvido para ajudar as pessoas que precisam desse auxílio nesse momento porque não estão trabalhando? Só para você ter uma ideia, a gente tinha um cadastro da educação de 1.800 alunos que estavam em vulnerabilidade, que precisariam de cestas básicas, agora que nós estamos tendo aula em plataforma, né, e não estão indo para a escola para poder comer. Essa média, que era de 1.800 alunos, já subiu para 3.000, para você ver que a gente vem fazendo um controle.
né? Então agora o que nós estamos fazendo? Junto dessas cestas básicas, já pensando numa retomada futura, nós já estamos mandando álcool em gel, um pouco de álcool gel em cada cesta. Começamos a distribuir máscaras hoje aqui na cidade. São 60 mil máscaras que já vão ser distribuídas, porque assim, a gente pede para as pessoas ficarem em casa. Aquelas que precisarem ir para as ruas, que realmente comecem a usar máscara. Como, por exemplo, eu fiz um decreto ontem obrigando as agências bancárias a organizar essas filas, gente, que em todo município é desesperador de ver as pessoas em cima. A gente sabe que as pessoas precisam do auxílio, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Obrigando as agências, nós mesmos fomos lá, organizamos a fila, pintamos a rua para organizar a fila, e nós hoje já estamos distribuindo, ontem já distribuímos máscaras para essas pessoas que estão em fila, e agora vai ser obrigação das agências bancárias, né? Então, assim, são as medidas que nós estamos tomando. Tem alguma punição, prefeito? Que eu vi o prefeito de Itapevi estabeleceu multa para as agências e pode até fechar a agência que não cumprir essas regras no decreto. Em Cajamar também é semelhante? Para te falar a verdade, aqui a gente foi um pouco mais além, nós pegamos pesado. Quem não cumprir, nós vamos caçar o alvará e pronto. Não adianta você ficar multando. Ou você já pune de uma vez, ou você não pune. Então, assim, as agências vêm aqui, ganham dinheiro em todo lugar. O mínimo que eles têm que fazer é organizar a fila, pô. Então, assim, desculpa. Se não organizar, vamos caçar o alvará e pronto. Não tem que ficar... Desculpa, é só a minha opinião. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais... Se tem uma coisa que funciona quando você está aqui para esse tipo de coisa, é a caneta. Então tem que botar a caneta para funcionar a favor do povo. O que custa a agência bancária dar máscara e organizar uma fila, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, aqui não tem multa. Aqui, se não organizar, nós vamos caçar logo de vez. Prefeito, só para... A gente já está chegando para o final, que eu sei que o senhor tem uma agenda bem corrida. Eu queria saber das medidas para a educação, né? O senhor falou dos alunos. Queria saber quais são as medidas para a educação, se já existe aí alguma previsão de retorno gradativo das aulas, ou se as aulas estão sendo feitas por alguma plataforma online. E se também, para os alunos, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, infelizmente, se existe algum outro tipo de material que está sendo enviado para esses alunos enquanto as aulas não retornam. O que acontece? Nós implantamos aqui, quando nós assumimos, um sistema Cajamar de ensino. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Nós implantamos o sistema Cajamar de ensino. Então, o que nós estamos fazendo? Além da plataforma digital, todos os alunos receberam as apostilas para fazer atividades em casa. Então, os professores passam as tarefas e eles estão fazendo em casa, né? Foi montado um grupo de WhatsApp e também nós temos agora a plataforma Sistema Cajamar de Ensino, onde os alunos, que a maioria hoje tem acesso, conseguem fazer pela plataforma, e os que não têm acesso vão fazendo pela apostila. Sobre a retomada das aulas, nós também estamos dependendo do Estado, né? Segundo as previsões, a partir de junho, a ideia é retomar a creche somente para quem precisa, que não tem onde deixar os filhos e que realmente vai ter uma retomada da economia. Vai ser uma coisa bem gradativa, mas, como todo decreto do Estado, nós também estamos aguardando a decisão do governador. Prefeito, para encerrar minha participação, depois eu não sei se o Adriano terá alguma outra pergunta, eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Eu estou perguntando isso para todos os prefeitos, não tem como não perguntar para o senhor, que é a questão da eleição, que a gente não sabe se acontece ou não esse ano, né? Mas eu queria saber primeiro, se o senhor é favorável que a eleição ocorra no dia 4 de outubro, ou que ela seja adiada, como existem aí as previsões de que possa ocorrer em dezembro, ou se o senhor é favorável que essa eleição seja unificada e realizada apenas em 2022. E a segunda parte da pergunta é em questão ao fundo partidário. Como o senhor disse, aí existem municípios que não têm a mesma condição que Cajamar de montar um hospital de campanha ou fazer ampliação do leito. O senhor acha que esse fundo partidário destinado para a eleição deveria ser usado para o combate ao Covid-19? Assim, sendo bem curto e grosso, é óbvio que todo recurso partidário deveria ser usado para o Covid-19. Isso aí não tem nem discussão. Isso aí é ponto resolvido, na minha opinião. Sobre as eleições, eu acho que em junho, agora é um mês crucial, estava vendo o pronunciamento do ministro do STF, para que a gente possa ver essa contenção da curva. Eu acho, uma opinião minha, que assim, se não fosse outubro, deveria ser primeira semana de novembro ou primeira semana de dezembro. Eu sou contra unificar as eleições, porque o voto é a democracia. Eu, por exemplo, eu vim de uma eleição suplementar agora, mas eu me candidatei sabendo que o meu mandato acabava dia 31 de dezembro. Eu não acho justo
dar 2 anos para todo mundo de mandato. Eu acho que o povo tem que sim ir às urnas, conter essa pandemia, seja novembro ou seja dezembro. Eu acho que a democracia tem que prevalecer e o voto mais democrático, e a coisa mais democrática que existe é o voto. Eu acho que o povo que tem que decidir quem fica mais 4 anos em cada um dos seus municípios. Ok. Não sei se o Adriano tem alguma outra pergunta. Olha, a gente tem perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Eu vou colocar aqui para o prefeito responder algumas. Deixa eu só preparar aqui, junto com a nossa produção. O Gabriel separou algumas perguntas. Vamos lá, então. Se tem pergunta, porque está tendo audiência, hein, Adriano? Estou gostando, hein? Opa, mas olha, eu acho bacana. Às vezes a gente gera... um veículo de comunicação gera audiência com polêmicas, né, com outros com sensacionalismo e daí por diante. Eu acho que hoje, na verdade, a nossa audiência, aí que está muito boa, por sinal, a gente está acompanhando aqui, e às vezes eu fico um pouco quietinho, porque é muita informação aqui da produção me passando, o pessoal falando, então a gente acaba monitorando bastante coisa aqui e está muito boa. Mas é porque eu acho que hoje esse programa e essa entrevista está sendo feita, acima de tudo, com coração, né, Vanessa? Está sendo feito de uma forma diferente, né? Eu acho que as pessoas precisam ouvir coisas desse tipo nesse momento, e não apenas ouvir da boca para fora, ouvir com sentimento. Eu acho que isso está sendo feito aqui com muita perfeição. Vamos lá. Olha, a Verinha dá parabéns, o Evanildo Marques. Quantos leitos de UTI tem no hospital de campanha de Cajamar? Prefeito, eu vou pedir para o senhor tentar responder da forma mais objetiva, só para a gente poder tentar responder mais perguntas aqui dentro do nosso tempo, tá bom? Porque a gente já são 11h48, a entrevista que era para ter 15 minutos, no máximo 20, praticamente o programa inteiro de entrevista, né? Aliás, eu fico esperando a produção me falar se a gente... Conteúdo, né? Foi muito bom. Pois é. Então vamos lá. Evanildo Marques, quantos leitos de UTI tem no hospital de campanha de Cajamar? Vamos lá, para ser bem prático e objetivo. O hospital de campanha são 22 leitos de resguardo. Dentro do hospital de campanha tem 2 leitos de urgência. Passando a porta que liga, nós temos 10 leitos de UTI, que mesmo depois que passar a pandemia, o hospital de campanha sai, os 10 leitos de UTI estão dentro do hospital regional, totalmente equipado, tá? Tá, joia. A Noêmia Cavalcante, acho que você é o prefeito, pode responder, Vanessa, um dos dois. A população está entendendo aí o termo lockdown, o que está sendo dito aí sobre esse fechamento total? O pessoal está entendendo esse termo, Vanessa, que você falou aqui, que a gente vai comentar, inclusive, daqui a pouco, em uma das notícias que você tem para passar. Isso. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem o que significa, né, o lockdown de verdade. Não sei se em Cajamar o prefeito tem uma ideia, se as pessoas estão compreendendo mais, até porque como eles estão respeitando um pouco mais essa questão da taxa de isolamento, talvez eu acho que lá as pessoas tenham um pouco mais de noção do que está por vir se for decretado para todas as cidades, né? Então não sei se o prefeito tem mais informações. Eu percebo aqui na nossa região, aqui mais de Osasco, que nós estamos um pouquinho mais próximo da capital, que eu acho que ainda as pessoas não entenderam a gravidade e o que significa o lockdown. O lockdown, tá bom. Maiara Fernandes, Danilo João, melhor prefeito de Cajamar, parabéns pela ótima administração. Noêmia Cavalcante, prefeito, o cloroquina está sendo administrado no tratamento ou ainda está proibido? Na verdade, assim, o cloroquina é um remédio que sempre foi usado para outros tratamentos e outras doenças, né? Não é comprovado cientificamente, todo mundo já sabe disso. Tem casos que você usa o cloroquina e obtém sucesso, e tem casos que você usa o cloroquina e não obtém sucesso. Na minha opinião, essa questão do cloroquina foi mais uma briga política também causada aí. Mais uma guerra de informação que até agora ninguém comprovou. Todo mundo brigou. E quem comprovou até agora? Tá certo. Não é um protocolo utilizado ainda, prefeito, na cidade. Sim. Tem 2 perguntas aqui do Evanildo Marques. Essa primeira eu não entendi, mas eu vou fazer e já faço na sequência a outra. Onde estão os leitos de UTI em outras cidades? Quais as cidades? Não entendi. Onde estão os leitos de UTI em outras cidades? Quais cidades? E ele também faz outra pergunta. Quantos respiradores tem Cajamar? 12. Tá. O Sandro está dando bom dia para a gente. Elfi
Cavalcante, verdade, o povo quer trabalhar. Aí, deixa eu ver aqui, tem mais. Fabiana Morelli. Vai reabrir o comércio? O prefeito falou, mas se o senhor quiser falar novamente sobre as regras aí, prefeito, né? De forma bem rápida também. Na verdade, assim, o governador já deixou bem claro que o decreto dele se sobrepõe ao do município, e na entrevista aqui, os próprios entrevistadores já deixaram claro das recomendações que nós temos e dos riscos que nós corremos a nível de Ministério Público se reabrir algum comércio. Mas o governador já deixou claro que as cidades que obtêm mais de 50% de isolamento, que é o caso de Cajamar, terá uma retomada gradativa até o dia 11. Segundo eu tenho informações, ele vai se pronunciar sobre isso amanhã, sobre isso aí, 12h30. Eu estou ansioso para ver esse pronunciamento. Tá bom. O Fábio Moraes está perguntando o seguinte: as 10 UTIs são emprestadas, alugadas ou já é do povo? É do povo. Fábio Moraes perguntou aqui sobre os respiradores, né? Comprou respiradores? Quanto saiu cada um? O prefeito também falou sobre a questão dos valores, então, mas vamos pontuar novamente, prefeito. Fala aí sobre a questão dos respiradores. Na verdade, tinham respiradores que eu mandei devolver, que eu falei no começo da entrevista, que eram respiradores que custavam 12 mil reais, que eram 45 mil que voltaram. Um absurdo. Nós compramos respiradores que valiam 45 por 45. Tem respiradores que nós já tínhamos adquiridos, que eram emenda, gente. Você vê que as antigas gestões que passaram por aqui eram tão incompetentes. Já mandando um abraço até para o Evanildo, que foi cargo comissionado de uma das que passaram por aqui, inclusive trabalhou na saúde, Evanildo. Que vocês que passaram por aqui foram tão incompetentes que tinha verba parada lá desde 2014, que nós conseguimos resgatar e compramos respirador para colocar a favor da população, viu? Tá certo. Mas as notas fiscais estão aqui para quem quiser ver de quanto pagou, viu? Tá tudo à disposição da população e do próprio Ministério Público também. Tá certo. Bom, por enquanto são essas que chegaram, né? Então a gente também já está com o tempo estourado. Você tem mais alguma pergunta, Vanessa? Senão a gente pede aqui para o prefeito deixar as suas considerações finais, né? Não, acredito que são só essas mesmo, mas bom, é importante frisar essa questão do prefeito falando que tudo está lá no portal da transparência, que quem quiser ter acesso, né? É muito importante, né, os prefeitos adotarem essas questões de transparência para não terem problemas, que a gente imagina que depois que a pandemia passar, o Ministério Público provavelmente vai querer fiscalizar as contas dos prefeitos dessa questão da pandemia com muito rigor. Então, muito legal essa atitude de deixar tudo transparente. Só uma coisa que eu queria falar para a população nesse momento muito importante, e eu queria falar também em nome de outros prefeitos que tomam atitude igual a gente tem tomado aqui em Cajamar, para a população não acreditar em fake news. E para os prefeitos que sabem que não devem nada, como é o meu caso, é que nem a frase, né? Enquanto alguns acreditam em fake news de internet, eu particularmente acredito na justiça. Então, nós tivemos alguns casos de fake news aqui em Cajamar, onde eu procurei a justiça e, assim, eu acho que nós que usamos o meio digital, as pessoas têm que entender que internet não é terra sem lei. E os prefeitos que estão para trabalhar, eu digo assim, não vamos entrar em discussão de Facebook, vamos entrar em discussão judicial, que nem eu fiz aqui. Pessoa foi lá, me denigriu, entrei na justiça, pedi 200 mil reais de indenização, a justiça já me deu uma liminar, já pediu para a pessoa se pronunciar. Sabe o que a pessoa fez? Correu atrás do meu advogado pedindo, pelo amor de Deus, para vir falar comigo. Falei, não atendo, não tenho interesse, quero dinheiro e vou transformar tudo em doação de cesta básica e máscara para a população. É isso que gente séria tem que fazer, procurar a justiça. É só isso que eu queria falar. Que eu acho importante, porque é um momento de pandemia e muita gente quer usar esse momento que é para cuidar de vida, para fazer politicagem. E isso me deixa puto, para falar bem o português claro. Tá certo, prefeito. Aproveitando antes... Vanessa, para de gerar polêmica, Vanessa. Pode mandar, Vanessa, pode mandar que eu tô afiado hoje. Prefeito, agora mesmo para encerrar, porque queria que o senhor deixasse um recado para a população que tem sido parceira da prefeitura e tem feito adesão ao isolamento. O senhor deixasse aí mais um recado, né? Que ainda não estamos liberados totalmente do isolamento, que mesmo atingindo, né, essa taxa é importante quem puder ficar em casa. Lógico, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar. Mas queria que o senhor deixasse aí um recado para a população neste momento para a gente encerrar essa entrevista. Tá. O
que eu queria pedir para você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento é que, assim, eu entendo a ansiedade de todos a voltar a trabalhar. Eu respeito muito tudo isso. Hoje nós estamos, na minha opinião, vivendo o momento mais crítico desse vírus. Tanto que a nossa região, vários hospitais já estão tomados. Então, assim, se você puder aguardar até o dia 11, para que a gente possa ter uma retomada gradativa mediante a decisão do nosso governador, seja prudente. Se proteja, proteja as pessoas que você ama. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você tiver que ir para a rua, se proteja. Usa máscara. Nesse momento é o momento da gente estar unido com uma informação só, que é de oração, é de paz, de cuidar de pessoas, de salvar vidas. Vamos deixar um pouco a politicagem de lado, vamos ser mais humanos. O tempo que você perde, às vezes escrevendo uma besteira no Facebook, você pode perguntar para o seu vizinho, que talvez é um idoso, se ele precisa que você vá no mercado para ele. Eu acho que as pessoas estão muito no automático. Nós precisamos realmente entender, gente, na verdade assim, quando as pessoas começarem a entender que hoje é um dia a menos e não um dia a mais, e que um dia, todos nós, eu, Vanessa, Adriano e você que está aí, nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo aqui. E quando chegar o seu dia, o que você fez de bom? O que você tem feito de bom para ajudar o próximo? Essa é a mensagem que eu quero deixar de reflexão para um momento tão crítico como o nosso país vem vivendo, de pessoas mais solidárias, de pessoas mais humanas, mais próximas. Porque sentar em frente à internet e falar mal das pessoas é fácil. Eu quero ver essas pessoas que falam mal, como um todo do Brasil, quantas cestas básicas essas pessoas já doaram, quantas pessoas já ajudaram, quantas máscaras. Nós precisamos ser mais humanos. E política, quando as pessoas que estão aqui nesse cargo entender que política é missão, muitos municípios vão sair da situação que estão. E é isso que nós estamos fazendo aqui em Cajamar, trabalhando, dando condições das pessoas agora conseguirem retomar. E eu quero dar os parabéns específicos a todos os moradores de Cajamar que têm respeitado assim a vida, né? Não é respeitado a ordem médica, é respeitado a vida. E que eu tenho certeza que nós vamos ter uma retomada gradativa, vamos recuperar CNPJs. Eu sempre disse, para a CNPJ se manter vivo, por trás deles existe um CPF que tem que estar saudável para que a gente possa recuperar esse CNPJ, tá bom? Muito obrigado por poderem ter me ouvido. Desculpa se eu falei alguma coisa a mais, mas eu sempre disse, gente, eu vim aqui, eu não vivo para política, eu não vivo da política, eu vivo para fazer política. E política para mim é missão, né? Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou soltar hoje mais tarde um vídeo falando disso. Eu tenho só 2 compromissos enquanto eu estiver aqui. Primeiro é com Deus e segundo é com o povo. O resto é resto. Prefeito, desculpa a pergunta. Qual a idade do senhor? Adriano, eu sei que em um ano eu tô ficando com a barba branca, cara. Eu tô começando a ficar preocupado já. Minha mãe... Eu também. Fique em paz que eu também. Na verdade, eu fiz 37 agora, dia 29 de abril. Fiz 37. Tô com 35, tá bom. Que bom ver. É bom demais ver pessoas novas, gente nova, com esse tipo de fala. E não apenas só fala, de atitude. Pena que eu não posso usar uma frase que o meu pai e meu avô falava em relação ao homem quando ele é cabra macho aqui no ar. Mas parabéns, prefeito, pela atitude, pela postura, né? pela postura e pela coragem que o senhor teve e está tendo de dar essa entrevista para a gente, falando da forma que o senhor... ter falado da forma que o senhor falou, tá bom? Muito obrigado, a gente sabe aí que o senhor tem compromissos durante o dia. 1 hora de entrevista, cravado agora, era para ser 15 minutos, deu 1 hora de entrevista. Então a audiência, quando ela é boa e o assunto rende, esse é o nosso resultado. Acredito que muitas coisas tenham sido esclarecidas e que muitas pessoas que precisavam escutar algo de uma forma mais quente no sentido de sentimento, tá se sentindo abraçada e acolhida nesse momento, tá bom? Obrigado, prefeito, bom dia para o senhor, bom trabalho, e assim que der, eu quero voltar para Cajamar quando tudo isso acabar, e foi uma das perguntas que eu acabei não fazendo aqui do Dylan Lucas, que ele falou que a cidade é linda, e que quando acabar tudo isso, ele quer ir para o rodeio novamente, e eu também vou lá para o rodeio da cidade de Cajamar. Tá feito aqui o pedido, tá? Depois a gente combina isso, quando passar tudo isso, a gente festeja aí no rodeio. A Vanessa também vai. Com certeza.
prazer ter vocês aqui. O rodeio foi transferido, já dando essa notícia também para novembro. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho, Adriano, Vanessa. Olha, eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu dei até hoje. Que bom! Eu sempre falo, eu tô te falando sério, eu sempre falo com o coração. E essa noite, vendo as matérias, eu já acordei meio, sabe? A gente tem que ser transparente com o povo, cara. O povo põe a gente aqui, coloca vocês aí na mídia pra gente ser transparente. A gente não tem que existir esse negócio de maquiagem, a gente tem que ser aquilo que a gente é. E eu sinto que falta um pouco isso para quem vive na política hoje. Prefeito, são muito cheio de dedos e não tem que ter isso não, cara. A gente tem que ser verdadeiro. Prefeito, eu tenho 35 anos de idade, acredito que eu tenho mais barba branca do que o senhor. A maior parte delas é por conta da profissão. Minha mãe pediu para eu estudar e ela falava, estuda, e eu entendia estúdio, me lasquei na vida, tô aqui. A Vanessa também deve... Quantos anos de profissão você tem, Vanessa? Eu já estou com 15 anos de profissão. Pois é, eu tenho 13, né? 13 anos da minha profissão foi dedicado à área de jornalismo policial e política. A Vanessa também atua aí na área política. Fique tranquilo, porque nós estamos aqui já, como fala, muito bem. A gente conhece de longe, né, Vanessa? Quando alguém fala por falar, da boca para fora, a gente já sabe quando a pessoa está querendo enrolar, então a gente começa a conduzir a entrevista de uma outra forma, porque a gente já é vacinado. E isso não aconteceu hoje aqui. Eu tenho uma jornalista dentro da minha casa, né? Ah, é? Não sabia, não. Sério, que legal. A minha esposa é jornalista, advogada e fez pós em políticas públicas. Será que eu estou enrolado ou não? Ó, na questão de advogada, na questão o fato de ser advogado em gestão pública, eu não posso dizer nada. Mas quanto a ser jornalista, cuidado, prefeito, cuidado. Bom dia, prefeito. Bom dia, bom trabalho para o senhor, para todo. Mais uma vez, viu? Obrigada mais uma vez e esperamos contar mais uma vez aí uma próxima oportunidade com uma entrevista do senhor. Estou à disposição de vocês, sempre. Obrigado, prefeito. Bom dia, bom dia.